Olá, sejam bem-vindos em mais uma aula de física. Como já conhecemos a lenda da coroa do rei de Siracusa, nesta aula eu vou falar para vocês sobre o princípio de Arquimedes. Vem comigo! Pessoal, um exemplo clássico seria um objeto que nós não conseguíssemos levantar fora da água. Já na água, nós fazemos um pequeno esforço e conseguimos erguer. Outro exemplo seria uma pessoa, onde a gente teria um trabalho para levantá-lo, uma dificuldade. Já dentro da água, com apenas um toque, nós conseguimos erguer. Ele vai flutuar. Então, Arquimedes pensou que sempre que um corpo estiver submerso em um fluido, ele acaba sofrendo uma força para cima, da qual Arquimedes chamou essa força de empuxo. O mais bacana disso, meus jovens, foi como Arquimedes criou esse pensamento para calcular o empuxo. Arquimedes começou filosofando sobre um aquário cheio de água. E dentro desse aquário, certamente, nós podemos imaginar uma esfera de água. E esta esfera imersa na água está parada. Sendo, pessoal, se ela está parada, nós podemos dizer que a sua força resultante é igual a zero. Porém, Arquimedes sabia que se essa esfera de água fosse retirada do aquário e solto, ela cairia. Isso é óbvio, não é isso mesmo? Ou seja, ela continua sofrendo a ação de uma força para baixo. E naquela época, eles não tinham o conhecimento de onde vinha essa força, mas sabiam que essa força existia. E sabiam como medir essa força. Vamos fazer o diagrama de força livre para essa nossa esfera de água. Lógico que é por uma situação hipotética, ou seja, imaginária. Nós temos um peso atuando nela, é óbvio. E se ela tem uma força resultante igual a zero, ela tem uma outra força atuando na vertical para cima, onde Arquimedes chamou de empuxo. Por isso que o princípio de Arquimedes diz que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Agora, vamos imaginar que se eu tirar essa minha esfera de água e resolver colocar outra esfera, no caso, uma esfera de isopor idêntica à esfera de água em relação ao seu volume, tudo bem? Te pergunto, meu jovem, o peso da esfera de isopor vai ser igual ao peso da esfera da água? Lógico que não vai, né? Porque a Terra atrai de forma diferente o isopor e a água. Por isso que nós dizemos que o peso é diferente. Porém, meus jovens, o empuxo será o mesmo, porque a água que está em volta não vai perceber que nós tiramos a esfera de água e colocamos uma esfera de isopor. Melhor dizendo, as moléculas de água elas vão reagir da mesma forma em volta da bola de isopor. Então, como o empuxo é o mesmo e o peso é menor, se eu soltar essa esfera de isopor, ela vai subir. Isso é óbvio, né? Agora, se a gente tirar essa esfera de água e colocar outro tipo de esfera que não seja de isopor, vamos colocar uma esfera de aço. É um fato que o peso da minha esfera de aço é maior do que o peso da água. Porém, pessoal, o empuxo continua sendo o mesmo, porque as moléculas de água não vai perceber, ou seja, essas moléculas que estão em volta da minha esfera continuam da mesma forma. Ela não sabe que saiu a esfera de água e que entrou a esfera de aço. Logo, nós podemos dizer que o peso da esfera é maior do que o empuxo. Isso implica que a nossa esfera vai afundar. Matematicamente, podemos escrever que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Como nós sabemos que
o peso é igual a massa vezes a gravidade, podemos substituir aqui. O empuxo é igual a massa vezes a gravidade. Bom, meus jovens, como sabemos também que a densidade é a massa sobre o volume, por uma regra de 3 aqui simples, nós podemos dizer que a massa é igual à densidade vezes o volume. Vamos levar a densidade e o volume no lugar da massa. Então, nós temos que o empuxo é igual à densidade, volume e a gravidade. No Sistema Internacional de Unidades de Medida e Empuxo, nós trabalhamos com Newton, a densidade quilograma por metro cúbico, o volume com metro cúbico e a gravidade, que é a constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Meus jovens, lembrando que o volume representa o volume do líquido deslocado. Vejam bem, pessoal, se a gente desloca 1 kg de água, significa que terá 1 kg de força deslocando para cima. E lembrando que isso significa que o peso, como é a massa vezes a gravidade, vai ser 1 vezes 10, o seu peso corresponde a 10 newtons. Podemos falar também do peso aparente. Nada mais é do que quando um carinha aqui pega algum objeto pesado, ou seja, com um grande valor de sua massa dentro da água e acha que está forte. Isso é o que nós chamamos de peso aparente. Vamos pegar um objeto e colocar neste líquido, no nosso caso aqui a água, e para essa situação, lembrando que a força resultante é igual a zero, sendo assim nós temos que a força que é aplicada ao corpo é no mesmo sentido que nós temos o empuxo, e uma força-peso terá também em sentido contrário. Logo, podemos representar da seguinte forma, meus jovens, que a força mais o empuxo é igual ao peso. Ou seja, pessoal, podemos dizer também que a força é igual ao peso menos o empuxo. Mas eu quero que vocês observem bem essa força aqui. Essa força é o peso aparente. Ou seja, nós temos que o peso aparente é igual ao peso total menos o empuxo. O que isso significa, Márcio? Significa, meus queridos, que este peso do qual esteja erguendo é o peso aparente, ou seja, é aquele peso que você acha que ele tem. Nada mais é do que o peso real, que é o peso total, menos o empuxo que a água faz para te ajudar. Agora, vamos discutir a respeito da flutuação dos corpos. E para isso, vamos pegar 3 situações possíveis para que um corpo flutue. Temos o primeiro, que o corpo flutua acima da superfície. A segunda, ele está em um ponto qualquer do meu líquido, vamos se dizer no meio dele. E a terceira situação, onde ele não flutua, o corpo estará tocando o fundo do recipiente. Vejam na primeira figura que nós temos 2 forças atuando sobre ele, que é a força-peso e o empuxo. Como a força resultante é igual a zero, nós podemos afirmar que o empuxo é igual ao peso. Então, meus jovens, nós podemos calcular o peso ou o empuxo, dependendo dos dados que o exercício nos fornecer. Vejam bem, tomem bastante cuidado para esta situação, pois, neste caso, o volume que vai no empuxo é só o volume que está embaixo da água, tá bom? Fiquem muito atentos a isso e não se engane que o volume que estará embaixo da água sempre será a metade, pois nós não podemos afirmar esta situação. Então, fiquem muito atentos a esta informação no caso dos exercícios. Para a nossa segunda figura, temos também que o peso é igual ao empuxo, ou seja, em qualquer posição em que o objeto for deixado, ele ficará no mesmo lugar. Um exemplo clássico disso, pessoal, é o submarino. Quando ele iguala a sua densidade com a água,
Isso para o peso ficar igual e depois, por inércia, o submarino pode se deslocar pelo mar. E na terceira figura, o nosso objeto toca o fundo. E é um fato que o chão também faz uma força neste corpo. Sendo assim, nós temos a normal, o empuxo e o peso. Logo, a normal mais o empuxo é igual ao peso. Então, pessoal, a flutuação é isso. Ou seja, se o empuxo é máximo acontecendo no meu corpo, o empuxo será maior do que o peso. Quando ele for abandonado, o corpo sobe até a superfície e desce até um certo tempo quando ele para. E no momento que ele para, nós podemos dizer que o empuxo é igual ao peso. Entendo que quando eu digo que o empuxo é maior do que o peso, isto é para uma situação de quando o corpo estiver afundando. Já na segunda situação, onde a densidade do corpo é igual à densidade do líquido, nós temos o equilíbrio aqui, onde o empuxo é igual ao peso. E quando for mergulhado, ele vai parar onde ele for deixado ou abandonado. E no último caso, nós temos que o peso é maior do que o empuxo. Tudo bem? Meus jovens, assim concluímos mais uma aula. Meu muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.